Bem, na vida de um crente, há três estágios inevitáveis para esse crente percorrer após o seu nascimento natural. O homem ao nascer, todo homem ao nascer, é concebido em pecado. Davi disse: em pecado minha mãe me concebeu. Em pecado eu fui concebido. Apesar de este homem ter todos os seus sentidos fisiológicos, naturais, funcionando perfeitamente, enfim, este homem encontra-se espiritualmente morto em delitos e em pecados. A Bíblia diz que por um só homem, Adão, veio o juízo, condenação, o pecado a toda criatura, a toda a criação. A Bíblia também diz que até a natureza geme por causa do pecado do homem, que entrou por um só homem. Mas as Escrituras também nos dão esperança, porque elas dizem que, pela justiça de um só homem, o segundo Adão, toda a esperança, toda a justiça de Deus foi imputada, nos dando assim a esperança da regeneração, a esperança da vivificação, da salvação em Cristo Jesus. Portanto, durante esta vida, necessariamente deve ocorrer três estágios, e nós vamos ver um pouco sobre eles. O primeiro estágio acontece quando Jesus nos encontra pela primeira vez, através da pregação genuína do Evangelho, das Escrituras Sagradas, através da exposição do Evangelho, do encontro com Jesus. Ora, Jesus é o Verbo, a Palavra de Deus. Paulo nos diz e nos ensina que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela Palavra de Deus. Presta atenção, o ouvir aqui, que Paulo quer dizer, não é aquele ouvir de audível, eu não sou surdo, eu estou escutando a voz do Diego. Não, não é isso. O que Paulo está falando ali? O ouvir, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus é dar ouvidos, dar atenção à orientação das Escrituras, à orientação de Cristo Jesus. Então o primeiro estágio vai ocorrer quando há esse encontro com a palavra, com a pregação, com o ministério da palavra de Deus. Ok? Paulo vai exemplificar bem aqui em Romanos capítulo 1, versículo 17. Ele diz, versículo muito conhecido: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, a palavra de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Desde a antiga aliança, o justo já vivia pela fé. A fé, a esperança na vinda do Messias, na vinda do Cordeiro, na vinda de Cristo. Ok? Aqui Paulo está dizendo: o justo viverá por fé. Justo. A ideia de justo aqui é uma pessoa justificada. Quando Cristo morre naquela cruz, quando instantes antes de morrer ele diz: está consumado, é onde ocorre a justiça de Deus através dele, Jesus, o Filho de Deus. Somente para aqueles que creem. Por meio da morte de Cristo, há a satisfação da justiça de Deus. Deus não pode negar a si mesmo. Ele é justo, ele é santo, ele é puro. A Bíblia chega a dizer que no dia do juízo haverá um trono branco. É branco, não há máculas. É santo, é sagrado, é separado, é sem precedentes.
Portanto, ele não pode negar esta justiça. E por um só homem entrou o pecado. E para que, por um só homem, para que toda a raça humana não fosse eternamente condenada, ele envia Cristo e satisfaz a sua justiça em Cristo, derramando até a última gota da sua ira, do cálice da sua ira, sobre a cabeça do seu unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio Filho na cruz para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Há satisfação da justiça de Deus para todo aquele que crê. Esse verso que acabamos de ler abriu os olhos de Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante. Viverá. Presta atenção. A ideia de justo aqui, o justo, justificado, não é aquela pessoa que não tem pecado, é aquela pessoa que não vive na prática deliberada do pecado. Ela foi justificada. A justificação, ela não vem por obras humanas, e sim pela obra de Cristo. Então não é o que eu faço para Deus, mas sim aquilo que Cristo, ou Deus por intermédio de Cristo, fez por mim. Ok? Então o justo viverá por fé. Justo. A ideia aqui de um tribunal. Vamos exemplificar. Suponhamos que você cometeu um delito hediondo, você cometeu um crime, um assassinato, você cometeu um furto, você participou de um esquema de corrupção, e a justiça do seu país diz que a única forma de você ser devidamente punido é com a pena de morte. Todavia, no dia do seu julgamento, do juiz decretar a sua sentença, alguém paga a sua fiança. Só que essa fiança não é paga com dinheiro ou qualquer outra coisa deste mundo. Essa fiança é paga com a própria vida do pagador desta fiança. No caso, Cristo Jesus. Neste instante, você se torna justo. Você é justificado. Porque a sua fiança foi paga e outro morrerá em seu lugar. A ideia de justo aqui é essa. Você foi justificado e assim se cumpriu o primeiro estágio da vida do crente. Ok? Segundo estágio inicia-se a seguir e dura por toda a sua vida, até o último dia de vida, onde Paulo diz: o justo viverá por fé. A ideia aqui de viverá é de viver uma vida. É uma vida de forma constante, sistemática, de forma piedosa. Significa que você vive esta vida de forma piedosa, de forma sistemática, ininterruptamente, que quer dizer, confiando em Deus e dependendo unicamente de sua graça, da sua misericórdia. Ora, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E estas são as causas que nós não somos consumidos. Esta é a causa da qual nós não somos e não iremos ser consumidos. Por quê? Porque as misericórdias se renovam a cada manhã. E essa é a motivação que eu e você precisamos para que venhamos viver pela fé. O justo viverá pela fé. Quando você encontrou com Jesus, através do Evangelho, da palavra, do verbo, houve uma mudança de mente. Aquela mente natural, morta em pecados e delitos, em transgressões contra a lei de Deus, herdada de Adão, é trocada, transformada pela palavra de Deus. E você e eu recebemos a mente de Cristo, a mente do Filho de Deus. Ok? Portanto, nós iremos renovar esta mente na palavra de Deus. Ok? A pessoa vive com completa dependência de Deus, sem a justiça própria, sem querer se salvar por obras, sem querer se salvar com a força do braço, fazendo sacrifício, seja de modo A, seja de modo B.
Não. Quando eu digo que eu preciso de sacrifícios para ser salvo, eu estou dizendo que o sangue de Jesus foi insuficiente. Quando eu preciso de atos místicos, quando eu preciso de qualquer outra coisa além da graça mediante a fé no sacrifício salvífico de Cristo na cruz do Calvário, eu estou dizendo que o sangue derramado por mim foi insuficiente. Eu estou blasfemando, ainda que de forma inconsciente. O salmista chega a dizer que a salvação é caríssima e que ninguém pode pagar. A pessoa que quer se salvar pela força do braço, que quer interpretar as Escrituras do jeito dela, não é bem assim, não é bem daquele outro jeito. Não, a Bíblia diz isso, mas por exemplo, a Bíblia diz que a mulher não deve ser líder, pastora. Líder, ela pode ensinar mulheres, cuidar de crianças, mas ela não deve cuidar da liderança de uma igreja. Aí você não aceita, porque a cultura não aceita. Ou seja, sua mente está sendo renovada no mundo e não nas Escrituras. Porque as Escrituras são claras, o contexto é claro. E não é para os dias de Paulo. É para até a consumação dos séculos. Cada um no seu quadrado. Então, quando eu quero fazer do meu jeito, eu estou mostrando que eu não confio na soberania de Deus e no sacrifício do seu Filho. Portanto, eu confio na justiça própria. Eu estou confiando não na mente de Cristo, mas na minha mente carnal e natural. Mais tarde, após Jesus se encontrar com um doente num tanque chamado Betesda, lá em João capítulo 5, havia um tanque onde havia muitos enfermos naquele tanque. E havia, segundo a cultura judaica, um anjo que descia corriqueiramente todos os anos e agitava as águas. E quando esse anjo agitava as águas, o enfermo, o doente, enfim, que mergulhasse nessas águas primeiro, era completamente sarado, segundo a tradição judaica. Havia um homem entre os demais enfermos que estava há anos ali. Ali havia coxos, cegos, surdos, enfim, todo tipo de doença. Jesus, ao chegar neste tanque e se deparar com este homem, decide se aproximar. Decide se aproximar e perguntar: homem, você quer ser curado? Veja bem, este homem responde: Senhor, todas as vezes que o anjo desce e agita as águas, eu vou me arrastando para o tanque, mas outro passa na minha frente e toma o meu lugar. E Jesus o curou, simplesmente por graça, por misericórdia. Não foi preciso aquele homem ter fé, até porque a fé dele estava morta. Quando Jesus pergunta: você quer ser curado? Pode parecer uma pergunta óbvia, mas Jesus estava reacendendo a mente daquele homem que estava morta. Aquele homem estava deitado há anos ali, sem esperança, apenas esperando a morte chegar. E Jesus reacende a mente daquele homem, como se estivesse trazendo ele à vida novamente. Você quer ser curado? E ele ainda titubeia assim: Senhor, mas outro passa à minha frente. E Jesus o cura. Ali não diz que ele precisou ter fé. Ali não diz que ele precisou fazer algo. Não. Jesus simplesmente o curou porque quis. Porque quis. No meio de demais doentes, ele quis curar ele. A Bíblia não narra qual era a enfermidade deste homem. Há fortes indícios que ele era paralítico, porque Jesus disse: toma o seu leito e anda. E ele andou lá, tomou seu leito, saiu andando no sábado. Aquilo foi um escândalo para os judeus, mas isso fica para uma outra oportunidade. Então, provavelmente, devido a este fato, a gente interpreta que ele era um paralítico, mas a Bíblia não diz se ele realmente era paralítico, que tipo de doença ele tinha e por que ele tinha. E mais tarde, Jesus se encontra com esse ex-paralítico, esse ex-doente, lá no templo. Veja o versículo 14 de João, capítulo 5. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado. Não peques mais,
para que não te suceda coisa pior. O que Jesus quis dizer aqui? Primeiro, Jesus havia curado aquele homem simplesmente porque lhe apraz, porque ele quis. Não foi por fé, não foi por mérito, não foi por sacrifício, não foi por nada. Jesus se compadeceu, assim como um dia se compadeceu de mim e se compadeceu de você que está me assistindo aqui, e se ainda não se compadeceu, está se compadecendo hoje, através dessa mensagem. Ele se compadeceu e se moveu até ele. A Bíblia diz que, Jesus disse, melhor dizendo, que se o Pai não levar você até ele, ninguém pode ir até ele. E se não for através dele, ninguém vai até o Pai. Ninguém tem nada se não for dado dos céus. Então Deus deu porque quis. Jesus o escolheu porque quis. E isso não compete a mim e a você julgar o porquê. Mas o que Jesus estava querendo dizer na parte B do versículo 14? Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus ali estava querendo dizer que havia algo muito pior do que ele ficar doente. Ele havia sofrido por anos na beira daquele tanque. Sofreu exclusão social, preconceito, chacota provavelmente, porque era sempre deixado para trás. Perdeu a fé, a esperança. Passou dias miseráveis, sofridos, de tremenda aflição, somente aflição. Mas Jesus está falando, tem uma coisa pior do que tudo isso que você passou. A saber, sofrer o julgamento eterno de Deus. Sofrer a ira de Deus. Sofrer a condenação de Deus. Então Jesus está falando para ele assim, moço, não peques mais. Eu te curei, eu te concedi graça, você foi abençoado, mas agora vá e não peques mais. Mantenha-se em santidade. Havia sido justificado e agora Jesus o chama a santificação. Ora, a salvação não é por obras, mas nós somos chamados por Cristo a tomarmos nossa cruz e segui-lo. O tomar a cruz aqui é negar a nós mesmos, negarmos nossas paixões ilícitas do coração, negar os ídolos, as lealdades, aquilo que mais amamos, mas que a palavra condena. Como aquele jovem rico que foi chamado por Jesus, que cumpria todos os aspectos aparentes e cerimoniais da lei. Todavia, faltava uma coisa: amar a Deus sobre todas as coisas. E quando Jesus disse para ele, vende toda a tua riqueza e me segue, ele se entristeceu e se retirou, provando que ele de fato, apesar de cumprir toda a cerimônia religiosa, não cria em Deus, pois amava mais sua riqueza. Então, nesse sentido, sim, somos chamados a tomar nossa cruz, ok? Então Jesus está falando, ainda que você ame aquele pecado, ame aquela coisa que é errada, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Quando você, irmão, entende, repito, que não é o que você faz, mas sim o que Cristo fez por você, porque Deus fez por você, você vai viver com gratidão. Você vai observar as Escrituras com gratidão, com zelo, com amor a Deus sobre todas as coisas e amará o próximo como a ti mesmo, amará a si próprio. A pessoa que vive para si, ela não ama nem a si próprio. É tanto amor próprio que ela não ama a si própria. Ela ama os prazeres que a carne dela lhe proporciona, mas ela não ama a si mesma. Ela ama a corrupção que habita na carne. Ou seja, ela engana a si mesma. Então Jesus está falando para aquele homem, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Pior do que essa doença, do que as aflições que você passou nos últimos anos, é sofrer a justa ira de Deus. Ira que eu irei sofrer no seu lugar. Há também em João, só que no capítulo 8, versículo 11, há um versículo que eu vou ler já, mas antes desse versículo acontece o seguinte, há uma mulher adúltera, ela pega em adultério essa mulher. Na lei de Moisés, as mulheres adúlteras pegas em flagrante tinham que ser apedrejadas em público. E os fariseus ali, querendo pegar Jesus em contradição, decidiram questioná-los. Mestre, o que nós vamos fazer? A lei manda apedrejar. Apedrejemos ela então? E Jesus
tomando uma pedra do chão, disse: aquele que não tem pecado nenhum sequer, atire a primeira pedra. Quando Jesus se levantou, todos os acusadores daquela mulher haviam se retirado. E ele se dirigiu a ela e disse: ô mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusa? Aí ela responde: Senhor, ninguém. Ninguém, Senhor. Versículo 11, João 8:11. Então, Jesus lhe disse para ela: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Primeira coisa que eu quero observar. Jesus ele foi sempre enfático. Eu não vim para julgar o mundo. Eu vim para salvar. Mas as minhas palavras, as palavras que eu tenho pregado, elas hão de julgar no dia do juízo. Ok? Vai e não peques mais. Só queria fazer esse adendo. Vai e não peques mais, mulher. Jesus exortou ela para que ela não continuasse a pecar, para que ela não continuasse a vida habitual de pecado deliberado. Como eu disse, o crente não é alguém que deixa de pecar. Todos nós pecamos. O crente é alguém que deixa de gostar de pecar. É alguém que deixa o pecado de forma natural, deliberada. Alguém que fazia determinada coisa de forma deliberada, gozando dos prazeres da carne de forma consciente e deliberada, constantemente. Agora não. Aquela pessoa ainda peca? Sim, mas peca por acidente, não porque quer pecar. Paulo disse: o mal que eu não quero, esse eu faço. Jesus deu uma evidência para aquela mulher, assim como havia dado para aquele ex-paralítico, que ele reprovava o comportamento dela. Então essa conversa de muitos que Jesus é amor, que Jesus andou com prostitutas, que Jesus andou com republicanos, com corruptos, com isso, com aquilo, que muitos usam por aí, não cola, porque ele diz: vai e não peques mais. Ok? Ele nos chama a um processo de santificação, sem a qual, diz o livro de Hebreus, ninguém verá Deus. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 21, há uma passagem muito importante que eu queria destacar. Vamos ler ela rapidamente. Romanos 1, versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Veja bem, o apóstolo Paulo aqui, ele enfatizou que até os gentios, esse trecho que eu acabei de ler, Paulo estava tratando dos gentios. Gentios, eles não tinham a lei de Moisés. A lei de Moisés era apenas guardada e dada aos judeus, ao povo de Deus, ao povo de Israel, ok? Mas Paulo enfatizou aqui que até os gentios, aqueles que não tinham a lei de Moisés, tiveram em algum grau a oportunidade de reunir informações verdadeiras a respeito de Deus e até mesmo a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, conhecer o próprio Jesus, conhecer o próprio Paulo, enfim, por meio da revelação geral. Porém, os seres humanos obstinados se recusam a reconhecer aquilo que, em alguma medida, todos sabem ser verdade. Todos nós temos o senso de verdade em nós. Sabemos que aquilo é de Deus ou que aquilo não é. Mas a nossa obstinação nos cega a ponto de vivermos como se fosse normal. São pessoas que estão cientes de que Deus existe, como eu disse, mas se recusam a honrá-lo e dar graças a ele. E como consequência, de rejeitarem a Deus assim deliberadamente, se tornam nulos em seus próprios raciocínios, como diz Paulo, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Vamos imaginar um sino de uma igreja tradicional, uma igreja católica, por exemplo, que tem um sino muito grande. Quando o homem vai lá tocar aquele sino, ele faz um barulho muito forte, cada vez mais constante. E aquilo, se você estiver muito próximo, vai incomodar, porque são altos decibéis. Ok?
Conforme aquele homem para de tocar aquele sino, o barulho vai diminuindo, até que de repente desaparece e o sino para de bater, para de tocar. Quando nos encontramos com Deus, eu disse que Ele nos dá a mente de Cristo e nos chama ao arrependimento de pecados. Quando Ele disse para essa mulher, disse para o ex-paralítico, vai, não peques mais, Ele está dizendo o seguinte: vai ter uma vida íntegra, santa, na minha presença. Só que é impossível o homem deixar de pecar totalmente. Isso só irá ocorrer no terceiro estágio que eu vou falar daqui a pouco. Então, Jesus está falando: mantenha comunhão comigo. Podemos exemplificar isso melhor em 1 João capítulo 1, versículo 9, onde tem até um vídeo que eu dublei do irmão Paul Washer aqui no meu canal. Eu vou deixar o link no final desse vídeo, no finalzinho anexado, onde ele fala sobre o pecado em curso. E ele explica sobre esse versículo, eu vou tentar detalhar para você entender. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, ok? A ideia aqui de confessar é a seguinte: a palavra confessar no grego quer dizer, é a palavra homologeu, quer dizer a mesma coisa, concordar. Então, quando o Senhor, através da ministração do Evangelho, da sua lei, diz assim: Diego, você foi impaciente com aquele homem, você foi bruto com aquela mulher, você disse coisas, você pensou, você olhou, você cobiçou. A minha consciência irá despertar, a mente que Cristo me deu irá despertar de tal maneira, como aquele sino, no maior movimento que ele pode atingir, me incomodando e me levando à contrição. Em outros aspectos aqui, a Bíblia está nos dizendo: não seja insensível, não se mantenha insensível ao pecado, à voz de Deus. Então, quando o Evangelho me acusa e eu estou sensível à voz dele, esse sino irá tocar muito rápido na minha cabeça, me acusando. Isso me levará ao quarto de oração, isso me levará a um encontro particular com Deus, onde eu devo confessar, onde eu devo concordar: Senhor, de fato eu tenho sido um homem impaciente, de fato eu tenho sido um homem grosso, de fato eu tenho sido um homem que cobiça o que não é meu, eu de fato tenho sido um homem pecador. Senhor, perdoa as minhas transgressões, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou concordando e me humilhando, pedindo ajuda, pedindo perdão. Jesus certa vez disse que aquele que se humilhar na presença de Deus, na presença dele, será exaltado. Todavia, ele também destaca que aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Vide Satanás, que tentou ser maior do que Deus. Então, quando eu confesso o meu pecado, eu estou abortando o pecado que eu concebi no meu coração. A ideia, Tiago trata dessa ideia da concupiscência. Quando a concupiscência do coração me atrai e eu cedo a ela, é como se eu estivesse grávido do pecado. Então eu devo abortar. Esse tipo de aborto nós precisamos fazer. Esse é o único aborto que o cristão deve fazer, o aborto do pecado. E como que eu faço esse aborto, Diego? Através da confissão sincera do seu pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda a injustiça causada pelo pecado. Ok? Todavia, aqui em Romanos capítulo 1, vamos tratar do outro lado da moeda, o que Paulo está dizendo. De homens que são chamados ao arrependimento, mas que não confessam os seus pecados, que não confessam o Senhor como Senhor e Salvador, que não confessam: eu realmente errei, que são obstinados, orgulhosos, amantes de si, amantes das paixões da carne, das paixões naturais. Conforme você ouve o chamado, a sua consciência lhe acusa, a sua consciência te chama a confessar os seus pecados, e você nega, você fala: não, eu não pequei, ou porque quando eu digo que eu não confesso, ou quando eu não confesso, eu estou dizendo, em outras palavras, eu não tenho pecado, eu não sou um pecador. Ou seja, eu estou mentindo, estou fazendo Deus mentiroso e a palavra da verdade não está em mim. E quanto mais eu pecar, maior será
a quantidade de ídolos e lealdades no meu coração. Ou seja, eu estarei cada vez mais endurecido. É o que Paulo está dizendo aqui no versículo 21. Se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, endurecendo o coração, se tornando obscuro, sem a luz de Deus. E aquele coração se torna cada vez mais insensível à voz de Deus, à repreensão da palavra. Ok? A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. O prosperar aqui não tem nada a ver com dinheiro não, tá? Herege que gosta de pegar texto fora de contexto. Não tem nada de dinheiro aqui. O prosperar aqui é prosperar nas coisas no âmbito espiritual, na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todavia, na sequência, o versículo na parte B diz: mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, se eu não confesso o meu pecado, se eu oculto de Deus, se eu não concordo com Deus que eu pequei, quando Ele me acusar através de um irmão que está sendo usado por Ele, através da ministração do Evangelho, da palavra, enfim, de qualquer forma que eu for exortado, quando eu não admitir, quando eu não dar o braço a torcer, quando eu estiver obstinado por uma falsa doutrina, quando eu estiver obstinado por uma paixão indecente, quando eu não abrir mão disso, por amor a Cristo, eu serei endurecido e eu jamais irei prosperar, eu jamais irei crescer na graça e no conhecimento, e o meu coração irá endurecer e não despertará jamais. Irá endurecer, até que eu viverei como um homem mais depravado da terra, de forma deliberada, onde eu vivo no pecado com prazer, com amor ao pecado, de forma insensível à voz de Deus, de forma insensível ao pecado, onde aquele sino já não toca mais na minha mente, aquele sino parou, aquele sino não faz mais o sinal, você está em perigo, você está transgredindo, cuidado, não! Eu estou obstinado, completamente entregue às minhas paixões. 1 João 1,9. Se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Versículo 10. Se dissermos, todavia, que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Que pecado gravíssimo, irmãos, é quando nós não confessamos os nossos pecados. É quando nós não temos vida sincera e particular de oração. Não como os fariseus que gostam de ficar orando em pé no templo para chamar a atenção e se mostrar espiritual, mas é no quarto de oração, como Jesus nos ensinou em Mateus 6, com a porta trancada. É só você e Deus, confessando suas transgressões, se humilhando com a certeza de que a palavra dele é verdadeira e ele te exaltará em Cristo Jesus. Por fim, você atingirá o terceiro estágio pela graça mediante a fé, que se chama glorificação, onde, após a sua morte, no dia do juízo, a sua alma se reunirá ao seu corpo e você receberá um corpo glorificado, assim como o Senhor recebeu no terceiro dia, vencendo a morte. Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ó irmão, viva para Cristo. O justo viverá pela fé. Viva para Cristo. Viva para as Escrituras. Abra mão de qualquer vantagem que você possa obter de forma ilícita aos olhos do Evangelho, aos olhos das Escrituras. Pois assim, você irá crescer na graça e no conhecimento. Você encontrará misericórdia, confessando e deixando os seus pecados. O seu coração estará sensível à voz de Deus. E no dia do Senhor, não por obras suas, mas por obras de Cristo, porque Ele fez a obra, para que eu e você recebêssemos um corpo glorificado, onde nunca mais haverá pranto, nem dor, nunca mais haverá enfermidade, nunca mais haverá o pecado, essa maldição que assola a humanidade. Que Deus em Cristo lhe abençoe, que a paz e a graça de Deus seja convosco. Amém.